Bom dia, segundo ano. Como vocês estão? Bom, espero que todos estejam muito bem, mesmo os desaparecidos lá do Classroom, né? Hoje nós vamos de hormônios vegetais, parte um. Hormônios vegetais, que também são chamados de fito-hormônios. São substâncias orgânicas não nutritivas, ativas em baixas concentrações e que, formadas em certas partes da planta, podem ser translocadas para outras partes onde atuam como moléculas sinalizadoras. Também pode ser ativa nos próprios sítios de produção. Atuam nos diferentes órgãos das plantas, raiz, caule, folha, flores e frutos, responsável pelo crescimento e desenvolvimento do vegetal. Aqui a ação hormonal das árvores, olha, tudo ação dos hormônios vegetais. Os hormônios vegetais clássicos, tá? Os principais são alcinas, giberelinas, etileno, ácido abscítico, citocinas. Giberelina ou ácido giberélico foram descobertos no Japão em 1930 através do estudo com plantas de arroz infectadas por fungos giberela. Todas as plantas produzem. A origem é a partir do ácido mevalônico. O transporte apoiar pelo xilema e floema. Produção: folhas jovens, embriões de sementes, frutos e sementes de germinação. A ação dela age no caule, no alongamento das células. Plantas anãs são geneticamente incapazes de produzir giberelinas. Folhas, no alongamento das células, são usados nas horticulturas para obtenção de plantas com folhas maiores e largas. No fruto, acelera a distensão celular em frutos jovens, provoca um acentuado aumento. Provocam partenocarpia. Nas sementes, quebra a dormência. A floração induz em plantas e caules reduzidos. Exemplo, cenoura, nabo e rabanete. Aqui alguns tipos, tá? Giberelina. A ação da giberelina vem sendo incentivamente estudado em viticultura. Aplicações efetuadas desde o aparecimento da inflorescência até o início da maturação. Visam principalmente o aumento da produção através do aumento do peso dos cachos e dos bagos e da obtenção de cachos medianamente soltos, que dispensa a operação de debate e facilita o controle de doenças. Além disso, a aplicação do ácido giberélico pode acarretar no engrossamento dos pedicelicelos e engaçados e obtenção de frutos sem semente, com diminuição do ciclo da videira, antecipando-se o período da colheita. Aqui as citocininas, a partir da adenina, o transporte pelo xilema e a produção na ponta da raiz, a divisão celular, metabolismo e senescência. Citocinina. O papel essencial da citocinina é regular o crescimento vegetal, normalizando o desenvolvimento da planta. A citocinina proporciona a ocorrência de um crescimento controlado e organizado da forma e da estatura das plantas superiores. Além disso, elas também provocam a diferenciação dos grupos de células que formam os tecidos e que se tornaram as diferentes partes da planta. Citocininas. A inibição da senescência, isto é, do envelhecimento, é outra importante função desses hormônios. Esse mecanismo funciona no sentido de que a citocinina aumenta a retenção de algumas substâncias, tais como aminoácido, dentro das células. Assim, o envelhecimento, o amarelecimento e a perda de qualidade de mercado dos produtos vegetais são retardados. Devido a essa propriedade, a citocinina está sendo usada como inibidor da senescência em muitas plantas, como o alface, o brócolis e etc. Gás etileno. O produto do metabolismo da célula. A origem a partir do metionina. O transporte é por difusão. A ação provoca a maturação dos frutos, floração, inicia a floração em abacaxi, provoca a abscisão das folhas e frutos e provoca o gancho apical em estiolomento. Quase que não sai. Gás etileno. Uma das funções do etileno é o amadurecimento de frutos como maçãs,
bananas, etc. Uma prática comum para acelerar o amadurecimento da banana é queimar o pó da madeira nas câmaras de armazenamento. Essa desserragem libera o etileno, que é indutor do amadurecimento de frutos. Cada fruto em amadurecimento libera outras quantidades de hormônio que possivelmente será utilizado em frutos vizinhos, induzindo-os a amadurecer também. Outra característica do etileno é a participação na abscisão das folhas. Juntamente com as alcinas, a concentração das alcinas nas folhas de plantas diminui no outono, induzindo modificações na chamada zona de abscisão, que passa a produzir etileno. O etileno enfraquece as células a tal ponto que o peso das folhas é suficiente para romper sua ligação com o caule. Assim, a folha se destaca e cai. O gás etileno, uma curiosidade. Acredita-se que enfiando prego na jabuticabeira, ela produz frutos mais rápido. Na verdade, quando se provoca esse tipo de ferimento na planta, ocorre o estímulo e ela produz o etileno, que a induz a florescer. Ácido abscítico. A origem, a partir do ácido melavônico, transporte, o floema, a ação, dormência das gemas, o fechamento dos estômatos. Ácido abscísico. O hormônio recebe essa denominação porque, de início, se pensou que ele fosse principal responsável pela abscisão foliar, fenômeno da queda das folhas de certas árvores, fato que ocorre no outono. Hoje, embora se saiba que o ácido abscísico não é responsável por esse fenômeno, seu nome permaneceu. Ácido abscísico. Ao contrário de outros hormônios vegetais, como a alcina, o ácido abscísico é o inibidor de crescimento das plantas. Essa inibição ocorre no sentido de proteger a planta. Nos períodos desfavoráveis, a planta produz o hormônio que é responsável pela dormência das gemas do caule e da queda das folhas. O ácido abscísico é o principal responsável pelo bloqueio de crescimento das plantas no inverno e pelo fato das sementes não germinarem imediatamente após serem produzidas, fenômeno conhecido como dormência. Além disso, o ácido abscísico provoca o fechamento dos estômagos, favorecimento da síntese de reserva em sementes e do transporte da fotossintetizados das folhas para as sementes em desenvolvimento. Bom, vamos para o próximo. Alcinas, ácido indolático, o AIA, que é de ácido indolacticético, tá? Age no crescimento da planta, a origem a partir do aminoácido triptofano. Esse é o primeiro hormônio vegetal estudado. Alcininas. As alcininas são os hormônios vegetais presentes da planta, sendo responsável pelo crescimento do vegetal. Produzidas no ápice da planta, as alcinas são distribuídas do ápice para todo o resto do corpo do vegetal. As alcinas são produzidas nos embriões, nas gemas e nas folhas jovens, a partir do triptofano, sendo que as alcinas mais comum é o AIA, ácido indolacético. A ação dos AIA nos vegetais. Esses hormônios atuam sobre a parede celular do vegetal, provocando sua distensão e, consequentemente, o seu crescimento. Contudo, os efeitos das alcinas são bastante variados, dependendo de fatores como local de atuação e concentração, podendo assim ter efeitos antagônicos. As alcinas também promovem o crescimento de raízes e caules através do alongamento de células recém-formadas nos meristemas. Porém, a sensibilidade das células alcinas varia de um órgão da planta para o outro. A ação dos AIA nos vegetais estimula a multiplicação, facilita a extensão celular. Depende da concentração. Alongamento da parede, olha aí, da parede celular, olha como fica. Olha a diferença, né? Esse aqui bem mais grossinho, esse aqui fininho. Tropismo. Movimentos de crescimento em curvatura orientados por algum fator ambiental, agente excitante. Observações. A curvatura depende da direção de onde vem o agente excitante.
O agente excitante deve incidir unilateralmente. As alcinas devem sofrer redistribuição, de acordo com a natureza do agente excitante. Fototropismo, geotropismo, tecnotropismo, quimiotropismo. Fototropismo é o movimento de uma ou de várias partes da planta em resposta a uma luz unilateral. Quando a planta recebe uma luz unilateral, a alcina é transportada para o lado não iluminado. Isso resulta em um maior transporte de alcinas ao lado não iluminado. Com uma maior concentração de alcinas do lado não iluminado, o caule tende a se deslocar no sentido da luz, pois o lado escuro irá crescer mais que o lado iluminado. E o contrário ocorrerá com a raiz, já que seu crescimento é favorecido com uma menor concentração de alcina. Deu para entender? Então, a planta, ela se vira, ela se volta toda na direção da luz. Aqui, olha o que acontece. Aqui, ó, o caule e a raiz normal, com a luz, recebendo luz normal. Aqui, uma maior concentração de alcina que estimula a distensão celular. Uma maior concentração de alcina que inibe a distensão celular. Então, aqui, inibe, ali, estimula. Olha só. Olha o fototropismo. Olha o que acontece. A planta, ela vai em direção à luz. Olha aqui, em direção. A luz está vindo daqui, tá? Ela vai em direção à luz. Todas as plantas. E o nome disso é fototropismo. Geotropismo. O geotropismo é uma resposta dos órgãos vegetais à força da gravidade. Quando a planta é colocada na posição horizontal, o acúmulo de alcina na parte inferior do caule provoca um maior crescimento dessa parte, ocorrendo curvatura em uma direção oposta à força da gravidade, fazendo com que o caule se dirija para cima. Na raiz em posição horizontal, ocorre um maior alongamento da parte superior comparado à inferior, provocando curvatura da raiz na direção da força gravitacional. Aqui, isso é o geotropismo. Olha aqui, ó, uma barreira, né? E a planta que foi plantada assim faz essa curvatura, ó. Isso é geotropismo. Geotropismo na raiz. A raiz é revestida por uma estrutura chamada coifa. A coifa é responsável pela produção de uma substância que diminui o atrito da raiz com a terra, protegendo a raiz. Além disso, a coifa é responsável pelo geotropismo. A coifa possui estatolitos que são responsáveis pela percepção da gravidade, quando colocada em posição horizontal. Os estatolitos da raiz mudam de posição dentro da raiz. Esse movimento dos estatolitos provoca a redistribuição da alcina e, a partir disso, ocorre a movimentação da raiz em direção à força da gravidade. Aqui a raiz, né, na posição horizontal e a percepção da gravidade. Bom, eu vou deixando vocês por aqui. Faço os exercícios do livro, tá? E a gente se vê lá no Classroom. Os exercícios eu vou passar no Classroom. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau!